Uhum. Ele tá gravando? Tá gravando. Vai. Temos 15 segundos, vai. É bom. Bom. A atenção básica da saúde no Brasil é feita pelo ESF, Bruno. Você sabia disso? Você não sabia disso? Não sabia. O ESF, que é a Estratégia de Saúde da Família, o que ele diz? Ele tem algumas propostas, que é a universalidade, a integridade, a igualdade, a descentralização, a regionalização e a hierarquização. O que essas palavras representam, além de palavras muito difíceis de falar, são que a saúde pública ela deve ser implementada seguindo essas diretrizes. Porque uma pessoa, por exemplo, vamos imaginar uma situação, uma pessoa que não tem condições de ir até o posto de saúde, né? Seja lá, uma cadeirante, não tenha condições de ir lá, ela também merece ter saúde básica, né? Sim. Então, é o papel da estratégia da família, da estratégia da saúde da família, conseguir levar a saúde básica até esse cidadão. Esse cidadão de bem, que tem porte de arma. Não tem não. Como funciona as PNABs? O que são as PNABs? Que é o projeto, eu não lembro o que é PNAB agora. Programa de... 2 hours later. O PNAB, Política Nacional de Atenção Básica, já ouviu falar? Você já ouviu falar? Você prestou atenção nas aulas da professora? Não prestou atenção? Ele diz que uma equipe de provedores de saúde básica, ele deve conter, no mínimo, um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Tudo isso para conseguir levar uma melhor distribuição da saúde para as pessoas que necessitam, né? O NASF, eu não copiei o NASF também. O Núcleo de Apoio à Núcleo de Apoio. O Núcleo de Apoio da Saúde da Família, ele tem como objetivo aprimorar a implementação da atenção básica no Brasil. O que isso quer dizer? Ele quer levar uma melhor acolhida aos necessitados. Então ele vai pegar esse núcleo ali do PNAB, essa equipe, e vai trazer outros profissionais de fora, profissionais especializados em algumas áreas, para conseguir trazer um melhor atendimento para o paciente, porque ele precisa, entendeu? Claro. O cara lá está com um problema no coração, não é o dentista que vai fazer isso, não, precisa de um cardiologista, entendeu? Essa é a questão. E eles usam essa especialização deles para conseguir trazer uma melhor qualidade de vida para o contribuinte, para o usuário de saúde básica, né? Tá. O NAB, que é também o Núcleo de Apoio à Atenção Básica, ele foi criado para pequenos municípios que não podiam implementar o NASF, até 16 mil habitantes. E ele tem o objetivo de não de tratar, mas implementar profissionais, dois superiores e um médio, para implementar esses profissionais, esses núcleos de atenção básica, nessas instituições de atenção básica, para pensar políticas de acordo com a necessidade do município. Eles trabalham principalmente com a saúde mental, o álcool e outras drogas. Eles não trabalham necessariamente em atendimentos, eles estão ali para colocar profissionais e ajudar a pensar políticas, como fazer, como implementar aquilo, isso aqui. Isso aí. Tá, vamos falar do CAPS agora, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Psicossocial, isso aí. Tá certo. É uma instituição que veio para implantar a saúde empregada. E ela é um modelo que tira essa visão de que a pessoa só está doente se ela tem um inferno, se ela só tem sintoma. Mas não é assim?
físico, um sintoma físico. Ah, um sintoma físico. Muito bem lembrado. É. Bem lembrado, colega Bruno. Então ela vem para tirar essa mentalidade das pessoas e ela também coloca um outro modelo que é ver o paciente como um todo. Perceber a sua cultura, sua biopsicossocial, sua condição econômica, física também. Ver o paciente como um todo, não só aquele como um carne e osso. Muito bem falado. E existem 5 tipos de CAPs. É o CAPS 1, que é CAPS para município pequeno, até 20 mil. De 20 mil a 50 mil. 50 mil. Daí tem o CAPS 2, que é de 50 mil para cima. E o CAPS 3, que é de 200 mil para cima. Daí é para cidades mais grandes, provavelmente é uma instituição bem maior, com bem mais profissionais. Deve ser quase uma estrutura de um hospital, assim, eu imagino. O tamanho deve ser quase uma estrutura de um hospital. Eu espero, né? Eu espero que o governo... Então, porque o governo ele não consegue... Não, eu não vou entrar nessa relação, senão vamos nos exaltar aqui. E tem o CAPS da criança, que também é 200 mil para cima. Trabalha com crianças e adolescentes, com as necessidades deles, qual que seja for, independente do município. E tem o CAPS AB, que também é 200 mil, só que ele pode ser implementado em cidades que podem ser, que estão mais na divisa, na fronteira do país, ou que tem rotas de drogas. Fica o alerta aí que Santa Rosa, ouviu bem? Santa Rosa tem possui AB. CAPS AB. E tem só... O que as autoridades estão fazendo contra... Denúncia. Alerta de denúncia. Tu não tinha feito do NAB? Não, sobre o Sobre o surgimento do SUS? Esqueci. Passa o nosso colega ali. Vou ter que chamar a nossa dupla dinâmica. Só para a gente falar sobre a reforma sanitária, a gente tem que falar sobre o contexto histórico do que acontecia no Brasil nessa época. Então a gente vai falar primeiro que o Brasil passava por uma época muito triste, né? Foi a ditadura militar. Essa época foi ali mais ou menos de 64 a 85. Mas assim, o que é importante a gente saber sobre a saúde, né? Nessa época foram feitos cortes nas verbas para a saúde. Então várias campanhas contra a meningite, outras doenças, né, infecciosas, né, ou virais, na verdade, elas foram cortadas. O que aconteceu com isso? Houve uma grande mortalidade infantil no Brasil. Falando agora sobre o SUS, ele foi criado em 1988, de acordo com a Constituição Federal, como forma de efetivar o mandamento constitucional do direito à saúde como um direito de todos, ou seja, ele universalizava a saúde, pregando ao Estado o dever de proporcionar esse atendimento, essa busca pela saúde para todo e qualquer cidadão de forma igualitária, ou seja, todo cidadão, não importa qual fosse a sua classe social, o seu poder aquisitivo, ele teria a partir de então um direito igualitário em relação a todos os outros sobre a sua manutenção da saúde, sobre o seu atendimento. Vamos falar então um pouco sobre a reforma sanitária, que foi um movimento que ocorreu no final da década de 70 no Brasil, culminando na oitava Conferência Nacional de Saúde em 1986. Então, como a gente já viu o contexto histórico, né, tipo, antes da reforma, né, então o que se percebeu, né, que a saúde deveria ser um direito de todo cidadão, né, e que esse dever esse dever seria do Estado. Então o Estado teria que promover essa saúde. Até então, pelo que foi pesquisado, o dever de proporcionar uma saúde de boa qualidade para o indivíduo era, digamos assim, delegado de município para município. Então cada município teria o seu método de lidar, a sua forma de proporcionar um atendimento de saúde para os seus indivíduos. Mas o que a gente tem que entender é que a ideologia desse movimento, né, pela reforma sanitária brasileira, ela
não era vista como uma questão a ser resolvida só pelos médicos, tá? A gente tem que saber que essa era uma questão social, política e devia ser abordado em todos os espaços públicos. Então, falar de ditadura é meio complicado, porque a gente não viveu essa época. Tudo que a gente tem são testemunhos sendo de pessoas ou de instituições que nos contam como foi tanto o governo, né, do país nessa época, quanto o funcionamento de instituições e de áreas como a área da saúde, que por nós não termos uma própria experiência em relação a como era o atendimento da saúde pública antes da reforma e da instituição do SUS, é complicado falar com propriedade sobre isso. Tudo que nós podemos fazer é trazer informações de terceiros. Que a gente sabe que nessa época, né, a saúde do Brasil ela piorou um pouco, né? Tanto que foi feita a reforma sanitária, né? Então o pessoal às vezes defende a volta de ditadura, né? A gente tem que ver o contexto todo, né? O pessoal fala, mas tinha segurança. Sim, mas não tinha liberdade, não tinha saúde, né? Como a gente está vendo, né, sobre a reforma sanitária. Então, assim, nada contra os militares, né? A gente sabe que o militar é uma pessoa íntegra. Não todos, mas a gente tem que ter noção de nós como atores, né, da saúde, né? A gente tem que saber muito bem enxergar isso com olhos críticos, né? Enxergar isso com olhos pontos críticos. que devem ser enxergados, tanto que por que foi necessária uma reforma se era tão bom assim, se era tão ideal assim, né? Tanto que a reforma sanitária ela aconteceu, digamos, não unicamente para uma melhoria, mas porque estava tendo uma crise, né? É citada a crise sanitária, que depois inclusive se referem com outros nomes, digamos assim. Mas hoje a gente tem uma boa notícia, né? Então o veto que hoje o presidente colocou em cima dos psicólogos, né, na educação caiu. Então hoje agora uma instituição de estudo vai ter que ter um psicólogo, vai ter tratamento psicológico dentro daquela instituição, né, dentro das escolas. Então foi uma vitória para nós, na verdade. Né? E agora sobre o fazer do psicólogo na área da saúde, é uma coisa assim que por mais que hoje em dia ele não seja tão valorizado quanto talvez deveria, é inegável o fato de que ele é mais valorizado do que já foi, né, anteriormente. Porque muito antes se via, principalmente no âmbito da saúde pública, uma desvalorização em relação ao psicólogo, porque não se levava a sério, até porque também a necessidade, digamos assim, de uma saúde mental, de uma ajuda em relação à sua saúde mental, era visto como banal, era visto como algo direcionado unicamente a quem fosse louco, digamos assim. E o que entra também numa diretriz de o que é ser louco, né? Como se define o que é ser louco? Porque era uma coisa que fugia um pouco do âmbito institucional, assim, do âmbito da própria saúde, e ele vinha mais como um problema social, ele vinha mais como uma desvalorização social do fazer do psicólogo. Mas até para falar disso, a gente tem que entender, pelo menos na nossa visita ali no NASF, ali, né, com a psicóloga, a gente entendeu o quão pesado é, na verdade, porque o psicólogo na clínica, né, o psicólogo no atendimento particular, a tendência é o paciente, na verdade, ele vai procurar ajuda. Ali no NASF, né, quando tu atende ao público direto, a maioria das vezes não é assim. Né? Você falar pela agenda, né, que são atende semanais, não, tipo 90, por mês 90 pacientes. Né? Porque assim, não é uma questão social, porque tem muita gente ali que vai consultar com ela, mas vai para casa, não tem o que comer, sabe? O problema dele, na verdade, não é nem psicológico, mas tem a parte social, porque não tem um lugar onde dormir, não tem um lugar, não tem uma refeição boa em casa, né? Então são trabalhos diferentes, né? O psicólogo na saúde pública, eu acho que ele abraça muito mais do que só o lado psicológico, dito assim, né? Porque ele pega, que nem meu colega citou agora aqui,
muitas vezes esse problema, por mais que ele seja realmente psicológico, a raiz dele nem não necessariamente é psicológica, muitas vezes ele se manifesta através do psicológico, Sim. mas ele vem de causas sociais, ele vem de causas que cercam e que fogem um pouco do alcance real do psicólogo, ainda mais dentro de uma saúde pública, que é um psicólogo que ele tem que lidar com pacientes que eles muitas vezes não têm uma, como eu posso dizer, eles não têm uma capacidade. E tem uma vulnerabilidade social. Isso, exatamente. Eles têm uma maior vulnerabilidade social, ao mesmo tempo em que eles não têm ao seu alcance a capacidade de sair desse âmbito que causa a eles os problemas que levam esse paciente a necessitar de uma ajuda do psicólogo através da saúde pública. Apesar da crescente da valorização, né, e tá toda hora na mídia, saúde mental, o SUS ainda deixa muito a desejar ainda, né, enquanto a saúde mental, assim, porque a quantidade de psicólogos que atendem, né, teria que ter atinge uma demanda de pacientes muito grande, deveria ter muito mais psicólogos atendendo, né. Tem uma oferta muito menor em relação à procura, né? Ter campanhas muito maiores sobre saúde mental, não só a do Novembro Amarelo, né, mas de outras coisas também, porque a saúde mental ela é tão importante como ela anda quase de mão dadas, né, com a saúde do corpo, assim, digamos, porque não adianta nada, né? Desequilibra tu ter um corpo saudável se tu não tiver uma mente que possa estar em sincronia com esse corpo saudável. Acho que é tudo isso, acho que é equilíbrio, acho que tem que ter um equilíbrio da saúde física quanto a mental, para tu ter uma saúde. Claro. E ao mesmo tempo entra assim num ponto que já foi muito debatido, de que essa valorização da saúde psicológica, da saúde mental dentro da saúde, principalmente dentro da saúde pública, né? Porque dentro da saúde privada, digamos assim, sempre teve o seu nicho, sempre teve o seu lado mais puxado para dentro de si, assim. O profissional que lidava com pacientes que procuravam essa ajuda profissional. Já dentro da saúde pública, muitas vezes acontece também a desvalorização não por parte do paciente, mas por parte da própria saúde pública em relação ao fazer do psicólogo, onde os profissionais de outras áreas que atuam dentro da saúde pública, eles acabam direcionando pacientes que talvez devessem ser direcionados para um psicólogo, para um acompanhamento psicológico, para outras áreas, tratando isso, como eu posso dizer, desvalorizando, dizendo assim mesmo, desvalorizando a atuação do psicólogo. Saber que não é só o farmaco que vai ajudar na saúde mental, né? Saber que é muito importante você fazer um tratamento, né? Um acompanhamento com um psicólogo, né? Claro que o farmaco ajuda, né? Só que isso às vezes não é muito visto, né? Às vezes, como o Lucas falou, que às vezes até os próprios agentes de saúde, né? Às vezes não valorizam tanto o psicólogo.